Mas, cara, relógio e carro é mais fácil comparar, porque até os dois eles têm muita ligação, né? A indústria, Sim. se você parar assim para pensar que o relógio é um instrumento que servia para o cara contar o tempo, e, na verdade, para ele navegar, né? Na época, para ele chegar na América vivo, né? Quando ele entrava naquele barco de vela lá, e ele sabia onde ele estava no mundo, né? Nasce dessa... A indústria automotiva, na verdade, nasce disso daí, cara. E é um negócio hoje antiquado, né? Se você parar pra pensar, pô, isso aí nem tem muita precisão hoje em dia. Não, o versus que você perguntava pra mim, que horas são? Versus um iPhone. Que horas são aí, cara? Olha aqui, Hã? 22h40. Eu nem olho aqui, olha aqui. Eu gosto do relógio para a função mais básica dele, que é de ver a hora. Ver horas. Você Antes gosta de fazer isso começar aí? essa parada de correr, porque esse relógio aqui é meio para tu correr mesmo, Ele um tem Garmin. ele tem Tem um monte de coisinha. o batimento cardíaco? Tem batimento cardíaco. GPS. Ele me ajuda a treinar, ele pisca a luzinha no ritmo da passada. Ele é pra isso. Rapaz. Ele é pra isso. Tipo, o cara manda meu treino, o treino já sincroniza com ele aqui, eu só preciso dizer que eu vou treinar, ele vibra quando eu tenho que parar, ele vibra quando eu tenho que correr, ele vibra quando eu tenho que andar, ele é bom pra caralho, pra isso. Útil, né? Mas antes eu usava um reloginho de ponteiro, mano. Porque pra ver a hora pra valer. Você tem, Mas o relógio... esse vício, assim, eu vejo esse a hora. costume. Mas o relógio, assim como o carro, que talvez seja isso que você está dizendo, hoje em dia ele é, em boa medida, um símbolo de status. Não é? Na verdade, o relógio é assim. Por exemplo, por que eu nunca me liguei isso aí? Porque eu construí minha imagem antes do relógio. Que eu construí. Mas normalmente não é assim. Então você chegou numa mesa de reunião onde tem uns empresários bem-sucedidos, uns caras top, o cara vai chegar com um relógio e vai... É uma joia. O cara vai olhar e vai falar, pô, o cara aí... Então, isso aí hoje é como se fosse um status. Com certeza, faz diferença. É um com status. certeza. Mas Vocês acham isso... Ó, agora, honestamente, vamos fingir que não tem nenhuma câmera aqui, tá bom? Eu concordo contigo, você tá falando uma verdade absoluta, tá? Faz diferença mesmo tu chegar nos lugares e tu tá com um Rolex ou com algum... sei lá, com... Um Patek Philippe, caralho. O cara soltou dali o Patek porque deve ter. Né? Depois eu vou falar um pouquinho da Patek, que é importante. Tá. O fato disso realmente te colocar, abrir portas, te colocar em posições diferentes, assim, mais vantajosas. As pessoas se importarem realmente se tu foi capaz de gastar dinheiro com um relógio caríssimo, ou um carro, ou qualquer coisa assim. Cria um sentimento de incômodo, porque eu, pessoalmente, eu entendo essa dinâmica, eu consigo entender até alguma razão ali, porque se tu tem grana pra gastar num relógio, esse calibre de grana pra tu gastar num relógio, quer dizer que tu tem provavelmente, tu tem um histórico de ser bem sucedido e o caralho, porque não é qualquer bundão que dá 200 conto, 300 conto num relógio. Né? Então, o cara precisa ter um histórico ali. Então isso poderia... Existe a tendência daquele cara ser bem sucedido a usar aquele relógio ali, e a gente sabe que às vezes não é bem assim, né? Mas é algo que é o que transmite. Eu, pessoalmente, tô cagando pra essas paradas, mané. Cagando pra caralho. Já dei susto em gente, inclusive, de chegar de bermuda e chinelo na concessionária e comprar um carro zero e o cara não queria me atender, tá ligado? Então, eu cago pra isso, mas eu entendo a dinâmica. Essa dinâmica incomoda na vocês? O que você acha? Eu acho que assim, historicamente as pessoas querem estar com pessoas vitoriosas. Ninguém quer estar com pessoa derrotada. Quer estar com alguém que... A pessoa vitoriosa, as pessoas querem estarem junto. Quero estar junto. O cara é vitorioso, o cara é top, eu quero estar com esse cara. Quando você chega com um relógio desse aqui, você tá mostrando que você é um cara que você tem carinho para comprar. Então, no negócio vai te ajudar. A pessoa vai querer falar, pô, esse cara é vitorioso. Eu para mim, de verdade, eu acho... Tanto é que eu fui ter relógio agora. Eu a vida inteira nunca liguei para isso. Eu, pessoalmente, eu não ligo. Eu não ligo. Eu comprei mais pelo conteúdo, pela resenha, por tudo. Mas, historicamente, as pessoas querem estar junto de pessoas vitoriosas. Você chegar com um relógio de 200 mil, vai te mostrar naquela primeira impressão, você é um cara pica. Certeza. Você é um cara bom. Quero fazer negócio, quero estar junto com você. Então, o carro, você não entra dentro do escritório com o carro. Você não consegue entrar dentro do escritório, mas com o relógio você entra. Então, eu cheguei para fazer um negócio com você. Você chegou dando uma carteirada com um relógio no pulso top, o cara já olha e fala, pô, esse cara é bom.
quero fazer negócio com ele. Então ajuda muito. Mas eu, pessoalmente, cara, não ligo. Pra tu é muito mais uma ferramenta de trabalho por conta de quem, assim, tem o, assim, Pode falar, fica à vontade. vamos lá. Pode xingar. Não é xingar, não. É que assim, eu não posso dizer que eu te conheço profundamente, mas eu imagino que tem o Thiago e tem uma versão do Thiago que é a mesma pessoa, mas Certo. é uma versão do Thiago que é a que tá de frente da loja Tecar. Certo. Então, tem o Thiago e tem uma evolução, de certa forma, que é o Tecar. Certo. O Tecar, ele tem que usar essa porra aí. Tem que usar, exatamente. Né? O Não Tecar importa tem se que ele usar. gosta, se ele não gosta. Não sei muito, porque no meu caso, eu tenho uma vantagem que, obrigado, papai do céu, que assim, eu tenho uma vantagem de eu não preciso, sabe? Eu não preciso, assim, em geral, obrigado, Deus, mas e vocês que estão assistindo, que vocês são indispensáveis pra isso. Mas eu chego nos lugares, as pessoas já sabem que eu sou o Igor, entendeu? Então eu não preciso do relojão, eu não preciso nem chegar de tênis. Quem, tá falando quem de já imagem fez reunião pessoal. comigo tá ligado que eu chego de chinelo, entendeu? Foda-se. Você tá falando de imagem pessoal. Tô falando do efeito que esse tipo de coisa causa com uma interação com seres humanos. Que a gente pulou carro, tá bom? Não estamos falando de carro. A gente tá falando a mesma coisa. A gente tá falando a mesma coisa. Aham. E eu vou te dizer um pouco qual que é a minha pira de carro, relógio, Ferrari. Né? A maioria das pessoas não entende uma Ferrari. Assim como a maioria das pessoas não sabe, assim, os princípios básicos de um relógio. Uma mola, um balancing wheel, que é os seus nomes em inglês, assim, as três rodinhas que vai montar um movimento. O que me pira num relógio é como ele funciona e como esses caras fizeram isso daí em 1500. E quando você vai no museu da Patek Philippe lá em Geneva, isso era uma coisa pra mim assim, pô, relógio, pra mim era mais status naquela época. E aí eu entrei no museu da Patek Philippe e os caras têm 3 ou 4 andares, agora eu não lembro, que eles vão contando a história de como que uma indústria de relógios, que era um item de luxo, era um item que até era meio que feito assim, a igreja não deixava você ter luxo, ostentar joias, tá, não sei o quê, mas a comunidade judaica, por exemplo, já tinha essa liberdade. Foram muito eles que desenvolveram essa questão do mecanismo das rodas, das engrenagens, quanto que eu tenho que apertar essa mola aqui para ela soltar uma florzinha? E aí o cara criou um mecanismo que ele fica com um movimento recíproco assim, e aí o cara, mas eu posso usar isso para contar tempo. Se eu dividir o tempo em cliques iguais, e aí isso criou uma ferramenta para o cara se movimentar. E aí eu posso chegar no carro. Porque toda a indústria de carro, se você parar para pensar, o carro também, você tem um mecanismo, que é um motor que está sincronizado, né? Você tem a parte de baixo, que pode ser o ponteiro das horas, e a parte de cima, que é o ponteiro dos minutos. Se desincronizar, você vai perder a hora, você vai perder o motor. É uma máquina. Você tem corrente, você tem engrenagens, que nem você tem ali dentro. Você tem rolamentos, que nem você tem ali dentro. Você tem tensões, que nem você tem ali dentro. E assim, quando... esse aqui é o Rolex, não sei o quê. Pô, beleza, esse é o movimento da Rolex. Esse aqui é um ômega com um turbilhão, que é o cara deixa um movimento ainda mais complexo para trazer uma precisão, que no final não traz muita, mas para compensar a gravidade, o efeito da gravidade para quando o ponteiro está em cima e o ponteiro está embaixo. Então, como o cara constrói isso, os materiais que ele usa, a dificuldade que o cara tem de pegar... Você vê os tornos mecânicos, o torno mecânico nasce na fabricação dos relógios. O cara tem uma máquina para ele pegar e, fazer uma engrenagemzinha assim, ó, desse tamanho, ter 32 dentes. Micro Puta dentes, que assim, pariu, né? Entendeu? Isso os caras estavam fazendo... Por isso que é caro Não. pra caralho isso aí, Thiago. Mas em 1.500. Os caras estavam fazendo isso em 1.500. Você já tinha os primeiros mecanismos. Aí depois os caras constroem outras máquinas. Então me pira esse negócio da máquina, né? E assim, a Patek Philippe era o Patek, eram sócios, tá? Tem toda uma história muito interessante. Quem tiver a chance de ir para a Suíça e gostar de carro, e às vezes olha pro relógio e fala assim, mas isso aí é ostentação, isso aí é imagem pessoal, e eu não dou bola para isso. Cara, vai lá nesse museu para você entender toda a história, porque se você gosta de carro, não tem como você não gostar de relógio. Porque a mesma coisa, nasce da mesma essência. São engrenagens, são sincronismos, são máquinas que tem que trabalhar em sincronia para te entregar uma função.
toda essa história aí torna a coisa muito mais legal. Então. Mas eu tenho certeza que a vasta Não, maioria das então pessoas eu ia nem falar, tá eu tava ligado. esperando, eu tava Vírgula. aqui, eu Vai, precisava vai. falar, foi preciso falar. Vírgula. Tô segurando aqui. Vírgula. Eu acho que é por isso que eu tenho sucesso na internet, que as pessoas se identificam muito comigo, que eu sou um cara muito verdadeiro. Eu sou verdadeiro, doa quem doer, vou falar o que eu penso. Eu acho animal o que ele falou, animal, acho top, cara. Eu queria, mas se eu for numa vinícola, eu não quero saber como é que esse vinho foi plantado, irmão. Eu quero tomar uma taça de vinho. Não quero saber se a terroir é aquilo. Me dá uma taça de vinho que eu sou ansioso. Então, assim, ó, isso que ele falou é top. Legal pra caramba. Ah, vai tomando Mas eu vou comprar um Rolex e uma Ferrari por uma conquista. Uma conquista pessoal. Cara, eu saí do -1 e comprei um Rolex, cara. Porque o Rolex já é uma marca que ele explicou, já vem de gerações, mas eu não peguei essa história toda, não. Eu sei que o Rolex é sinônimo de que eu Tem venci. gente que deu certo. Cara, eu venci, eu quero um Rolex. Agora, o porquê, eu não sei. Foi estipulado na minha mente, desde quando eu sou criança, que o Rolex é o top. E eu venci, eu quero. E a Ferrari é a mesma coisa. E 90%. Que deve comprar um Rolex ou uma Ferrari, né? Inclusive, os novos donos estão comprando as Ferraris novas, que são... Olha que interessante isso. A gente pega ali em 1960, a Seiko lá no Japão lança o oscilador, né? E o relógio digital, certo? E aí, de repente, por exemplo, esses relógios, se você vai navegar, tem o Amir Klink que fala que ele foi até convidado para ser o patrono da Rolex, não sei o quê. Aí ele perguntou, pô, qual que é a precisão que esse Rolex pica da galáxia tem? Ah, ele perde 5 segundos por dia. Pô, 5 segundos por dia... sei lá, né? Não é esse valor, mas era o suficiente para ele desviar da rota 2 quilômetros. E isso podia significar ele acertar o iceberg, né? E aí, em 1960, e a gente vê, por exemplo, James Bond, né? Sempre teve relógio, né? Sempre teve arma, sempre teve carro. Veja, assim, são coisas, são mecanismos. A gente tá falando a mesma coisa. O James Bond ali com o Roger Moore, ele usa eu não sei se era um Casio ou se era um Seiko, que tinha um radar integrado. Então, assim, você vê o próprio James Bond pula pro relógio digital. E, de repente, a Rolex fala assim, mano, fudeu, não vou mais vender relógio. Porque a nova moda é o relógio ultra preciso eletrônico e todo mundo quer o eletrônico, certo? A própria Rolex lança, não lembro o nome, é Oyster, não lembro o nome agora. Que era um relógio... Com o cristal lá de oscilação. Tá. Né? Cara, vai procurar esses relógios da Rolex hoje. Fizeram assim. E eu acho que hoje o carro tá virando isso. Porque todo mundo tá pensando assim... Democratizou o relógio. Tanto que antigamente você estava na Segunda Guerra, não tinha relógio digital. Você comprava um mecanismo bem feito. O exército, inclusive... Tinha lá alguns movimentos que eles davam para os sargentos para fazer o sincronismo para... Pô, eu vou pular esse horário. Pô, você vai pular, a bomba já tem que estar atirada, senão vai levar todo mundo na cabeça. Então, as operações militares eram sincronizadas por relógios mecânicos antes da Segunda Guerra. Chega o relógio digital, democratiza tudo, certo? E eu acho que o carro está passando um pouco disso agora. O carro está virando o Rolex, que era um motor V12 altamente aspirado, mecânico, tinha uma frequência, tinha uma sintonia... Tinha uma vibração, tinha uma perda de segundos e de repente tá todo mundo falando assim, pô, 1000 cavalos, andar na pista 10 segundos atrás do outro, só que entre os elétricos, entre a desconexão da máquina e a máquina perde a alma, perde aquela vibração, aquela coroa que você escutava os clique, 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 aí depois você, pum, você fecha, você sente esse mecanismo. Cara,